Brasília, viagem e tudo mais, né? Então vamos para a parte de desenvolvimento econômico, né? Que é uma das situações que eu acho que todo bairro ele quer crescer, né? E o Clube de Campo ele tem uma quantidade alta de empreendedores ali, né? Tanto na principal avenida Mico Leão Dourado, como os empreendedores que atuam nas suas casas fazendo salgado, Sim. A mulher que trabalha com beleza, manicure, pedicure. E a gente precisa de um suporte ali, né? Então, eu vou fazer 2 perguntas para você relacionadas ao desenvolvimento econômico. Como o senhor pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novos investimentos para o bairro? E existe algum plano para apoiar o empreendedorismo local e promover cursos de capacitação profissional? Legal. Eu até semana passada eu estive no Sebrae, né? E o Sebrae ele fez aí um projeto que são as 10 propostas aí, 10 ideias empreendedoras para a cidade de Santo André para ela se desenvolver dentro da área do empreendedorismo. E a gente assinou lá o compromisso, né, a carta compromisso com o Sebrae, de a gente lutar por essas 10 propostas para desenvolver e desburocratizar toda a questão para desenvolver o empreendedorismo na cidade. Isso o Sebrae é um órgão que também pode levar toda a capacitação do pequeno empreendedor, que é lá o microempreendedor individual. Você não precisa ficar na ilegalidade. Você tem lá um salão de beleza, tem um pequeno comércio, tem uma pequena prestação de serviço, abre o seu microempreendedor individual. Você já tem um pacote de isenções ali, mas isso é pouco divulgado. A pessoa não sabe como abrir, você abre pela internet de graça. Você já tem ali um CNPJ que você pode abrir conta em banco, para você fazer o investimento dentro do seu negócio. Você pode ter um funcionário registrado e você também fica resguardado. Você tem o direito ali ao auxílio-doença, para as mulheres o auxílio-maternidade. Então, você não precisa ficar na ilegalidade e isso também contribui para a sua aposentadoria. Você pagando lá em torno de 60, 70 reais por mês, você tem os seus benefícios, a sua segurança preservada. Então, não fique na ilegalidade. Mas, para isso, a gente precisa também, aí, como vereador, ir lá, sentar com o Sebrae, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem uma sala do empreendedor hoje que fica no prédio da Prefeitura de Santo André. Mas a gente precisa levar a capacitação para os centros empresariais que a gente tem na cidade. A gente tem, por exemplo, comércios pujantes aí em vários locais da cidade. Você pega a Vila Luzita aqui, é um negócio gigantesco. Crescendo. Você precisa trazer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico até aqui, mapear, dar capacitação para esses empreendedores, como o Sebrae também vem, mas precisa, de fato, a gente fazer essa ponte, né? Como vereador, a gente pode fazer essa ponte, sim, ir até o Sebrae, pedir para eles têm a van móvel, né, do Sebrae, que pode ir até o local, esclarecer a dúvida das pessoas. Ela não precisa sair daqui do Recreio e ir lá na sala do empreendedor. Pode fazer essas parcerias, sim, com o Sebrae, para trazer esse desenvolvimento econômico e de empreendedorismo ali para toda a região ali do Recreio da Borda do Canto. Essa solicitação quem faz? É os moradores ou é o representante? Olha, os próprios empreendedores podem fazer essa solicitação direto para o Sebrae, mas como vereador também a gente pode cobrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Empresarial da cidade para ela fazer essa ponte com o Sebrae e levar esse desenvolvimento, essa facilidade para tirar o pessoal da informalidade, trazer para a formalidade, porque isso vai gerar a economia da cidade. Quando você tem a pessoa formalizada, ela, de fato, ela vai usar, às vezes ele empreende ali e faz um plano de saúde pelo CNPJ que sai mais barato. Você está desafogando o sistema de saúde. Quando ela tem lá e paga tudo certinho e tem a previsão ali do INSS, você também está desafogando o sistema de saúde. E a pessoa está gerando emprego na cidade. Hoje, o pequeno e o médio empreendedor é o maior gerador de emprego hoje na nossa cidade e no nosso país, tá? Então, precisa ter um investimento e um olhar. E a região, ela tem... hoje a gente tem uma questão também que precisa ser discutida na Câmara. Lá tem uma questão por ser área ambiental, né? Isso. Mas a gente tem discutir nos planos diretores as áreas mistas. O que é área mista? Às vezes você põe aquela área ali como zona residencial, só pode ter residência. Ou você põe ela como uma zona empresarial, ou como uma zona comercial. A gente tem lá 25 mil pessoas morando lá. A gente tem que pegar algumas áreas e fazer como área mista.
Ela pode ser residencial, mas também ter a zona comercial ali, que é uma área mista. Para você desenvolver, levar o emprego até as pessoas, para ela não ter que pegar um ônibus lá e vir para o centro de Santo André, porque você resolve também, ajuda na mobilidade urbana. Então, você consegue fazer áreas mistas para desenvolver as regiões que têm um comércio pujante. Mas precisa criar isso de forma formal para ninguém ficar na ilegalidade. Porque, às vezes, você não pode abrir um pet shop aqui porque essa área não permite. Você não pode abrir uma indústria química aqui porque a área não permite. Então, precisa se discutir isso, e isso é discutido pelo Executivo e pelo Legislativo, das zonas, se ela vai ser uma área mista ou não. Se ela vai ser residencial, se ela vai ser industrial, se ela vai ser comercial. Tudo isso é discutido também pelo Legislativo e Executivo. Passa pela vereança também de Santo André. Que bacana. Então, são coisas que precisa ter um olhar, e o Recreio da Borda do Campo ele tem um potencial ali, até pela questão do Parque do Pedroso, que está no meio ali dos dois, que é de ecoturismo, turismo de aventura, é tudo aquilo que a gente já falou, que podia estar sendo explorado. Teleférico, rapel, tirolesa, tudo isso vai gerar e fazer um circuito gastronômico. Nada disso vai desmatar a região e vai trazer uma degradação. Pelo contrário, você conscientizando, trazendo os projetos ambientais com a função de preservação, você vai manter o espaço funcionando, mas gerando renda e emprego para todo mundo. E, claro, dentro do empreendedorismo também, a gente tem algumas questões que a gente precisa se debruçar. A gente precisa desburocratizar as questões de documentação. Hoje a gente tem a Via Rápida Santo André, que você consegue hoje abrir uma empresa aí mais rápido. Então, isso facilitou um pouquinho. Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa desburocratizar e avançar para o empreendedor se desenvolver hoje na cidade de Santo André. E não só o empreendedor comercial de prestação de serviço de indústria. A gente tem aqui também o empreendedorismo social, que são as fundações, clubes de mães, associações, que também são empreendedores. Eles são privados, geram emprego, consomem na cidade, pagam imposto na cidade, mas também não tem um olhar como empreendedor. Todo mundo vê uma associação, é uma caridade. Não, não é. Hoje, por exemplo, a estrutura da associação que eu estou afastado agora por conta da questão política, né? Mas até junho aqui a gente tinha em torno de 40 funcionários. Olha só. Então a gente gera emprego, esse funcionário ele vai ter renda, que vai consumir na cidade também, vai consumir nos mercados da cidade, ele vai comprar o vestuário na cidade. Isso é uma cadeia que está toda interligada entre si. E a cidade ganha com isso. A cidade cresce economicamente. E é o que eu sempre falo e repito. O maior programa social que a gente pode fazer para o andreense, para o brasileiro, é educação, trabalho e renda. A pessoa não pode ficar vivendo de caridade o resto da vida. Ela tem que ter educação, trabalho e renda para ela ir lá no mercado escolher o que ela quer consumir, o que ela quer comprar de vestuário. Então a gente precisa, para isso, desenvolver o empreendedorismo na cidade. Pegar as regiões que têm esse comércio pujante, essa prestação de serviço, entender, criar essas zonas mistas e a gente desenvolver essas áreas como áreas de grande potencial econômico na cidade, gerando emprego e renda e girando toda a economia da cidade. Mas uma das minhas principais atuações, até de experiência profissional, eu trabalhei 10 anos no setor financeiro. E a gente, no sistema financeiro, a gente é treinado para ser assessor e consultor de empresas, levando essa possibilidade. Uma outra questão que estava até esquecendo aqui, lembrei do banco, são as questões hoje, qual é a maior dor do empreendedor? É você se manter em pé e ter financiamento para você poder empreender. E aí entra toda uma questão educacional, para você ver como está tudo interligado. A gente não tem a educação financeira na nossa grade escolar. A gente não tem empreendedorismo na nossa grade escolar. Cara, o brasileiro ele é magnífico. Ele não tem nada disso, mas parece que na essência ele empreende. Ele vai testando. Ele vai testando. Esse barranco. Mas assim, a gente, por exemplo, tem linhas de créditos. Você se formalizando, você tem o Banco do Povo, você tem o Banco do Povo Estadual, você tem linhas do BNDES que você pode, com taxas reduzidas, desenvolver. Tudo isso é informação e capacitação. Se a gente não levar através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, e não levar também através dos órgãos que a gente tem na cidade,
Sebrae, Senai, Senac, que é capacitação para todas essas regiões, a gente não vai ter um empreendedorismo forte na cidade. Então, uma coisa está interligada na outra. Novamente, né? Sempre a gente fazer a roda girar. E uma outra questão que a gente trabalha muito hoje é a parceria com o terceiro setor, né? Porque às vezes você não tem um órgão lá público, um Sebrae lá fixo no Recreio, mas você tem organizações sociais, que elas podem sim levar essa capacitação para os empreendedores, ela pode abrir a porta para o Sebrae fazer o atendimento local, você pode levar cursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, os centros comunitários, as associações dos bairros, ela tem uma grande importância localmente, de levar essa capacitação também para os empreendedores. Só que bacana. Então, é muitas possibilidades que tem. Às vezes, o que falta é informação e essa interligação entre secretarias e uma pessoa cobrando ali, que é o papel do vereador. É o papel do chato mesmo, é de cobrar, falar, isso está ruim, vamos melhorar, mas estamos aqui para ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode mandar uma emenda, conseguir uma emenda com um deputado estadual, um federal, um senador para trazer, para desenvolver isso aqui, vamos fazer, vamos correr atrás. Precisa apresentar um projeto no estado, num recurso no edital público estadual, num federal, vamos fazer para melhorar. O vereador ele não precisa ficar limitado ali em fiscalizar e criar leis. Ele pode também ter a atuação de criar todo um cenário favorável para o empreendedorismo, para a saúde, para a educação. Ele pode ser mais ativo, ele pode ser mais produtivo para a cidade. Isso é uma coisa que me incomoda muito, ver a pouca produção do legislativo para a cidade. Eles produzem muito pouco pela estrutura que tem para o andreense. E o andreense precisa cobrar essa produção dos vereadores. Essa foi uma das ideias do podcast, né? Foi até de um amigo nosso lá. Um abraço pro Sidney, deve estar assistindo a gente aí, que deu essa ideia, né? Muito bacana. Justamente a gente entender a visão daqueles que estão saindo a candidato, né? A vereador, e principalmente da cidade de Santo André. Porque se a gente continuar da maneira que a gente está, a gente não cresce. Então a gente tem 4 anos aí, né? Que estão se passando aí. E tem que ter essa análise, principalmente do Recreio da Borda do Campo. Quem são as pessoas que estavam lá, né? É um outro desafio, né? Que eu vou fazer. A gente vai falar agora sobre habitação e regularização fundiária, que é o principal assunto, eu acho, do Recreio da Borda do Campo. E antes de eu fazer essas perguntas, eu vou fazer a segundo desafio aqui, que é para os candidatos do bairro do Clube de Campo. Esse bate-papo que eu estou tendo com o Davi, eu queria ter com vocês também, para que as pessoas possam conhecer vocês, né? Se de fato vocês têm planejamento para o bairro Recreio da Borda do Campo, para que a gente possa de fato falar, legal, estamos conhecendo lá, né? Tem que ter aquele compromisso que eu disse do início, a comunhão entre nós moradores, de a gente levantar, né? E analisar vocês que estão participando do bate-papo, quem de fato tem condição de nos representar, porque o principal papel de um vereador é a comunicação. Você vai ficar lá toda hora falando, você tem que ser aquela pessoa que sabe articular, e vai para um, e vai para outro, vai colocar um projeto de lei, vai ter que se comunicar com os demais vereadores, vai ter que apresentar. Então, assim, a primeira coisa é a comunicação, depois é a parte do planejamento. Quais são as suas ideias, né? Quem de fato é você? Então, fica esse desafio para vocês, né? Estamos fazendo esse podcast como um projeto piloto, né? É bom para todos nós. Isso aí, é legal. Bom para todos nós. Todas as possibilidades. Para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor vocês aí, tá bom?